Jesus se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos começar. Então, irmãos, nós vamos começar o nosso culto. Hoje nós vamos estudar, dentro do cronograma, nós vamos estudar o Pacto das Obras. Já estudamos o Pacto das Obras na série anterior.
mas nesta nova série nós também chegamos ao mesmo ponto e por isso vamos fazer o mesmo estudo a respeito do Pacto de Adão. O tema é o Pacto de Adão, que nós tínhamos estudado com o tema de Pacto das Obras, e na verdade é o mesmo. Então eu vou pedir ao professor Pascoal para ler o Salmo 23 e em seguida eu vou pedir a Marcone para fazer uma oração. E aí Amém. nós Amém. seguimos com o nosso estudo. Glória a Deus. Professor Pascoal, tá sem fone, tá sem áudio. Ah, tá. Ok, veja agora se tá bom, tá bom? Ok, Tá bom agora? ok. Tá bom? Amém. Ok. Amém. Salmo de Davi. Salmo de Davi, Salmo 23, não é isso? Isso. Diz assim: O Senhor é o Isso. meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu Amém. ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparam-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Bem, Vamos orar. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Santo e eterno Deus, bendito Pai, louvado seja teu nome. Senhor, te damos graças, Senhor, por mais esse momento em que nos reunimos, mesmo através da internet. Porém, Senhor, estamos ligados no trono da graça, sabendo que o Senhor está também presente, pois estamos reunidos no nome de teu Filho Jesus. Pai amado e querido, também quero te pedir que abençoe cada irmão que já está participando dessa live, aqueles que irão chegar. Senhor, fica conosco, que teu Espírito Santo, Senhor, traga iluminação à nossa mente, entendimento ao nosso coração para os estudos que serão realizados. Senhor, te damos graças por tudo que será feito nesta noite. Oro e te agradeço em nome do teu Filho Jesus, o que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. amém, queridos. Amém. Irmãos, como me referi anteriormente, o assunto de hoje é a pergunta de número 12, o pacto de Adão ou o pacto das obras. Queria apenas que os irmãos me dessem o feedback se está aparecendo na tela aí da apresentação. Tá sim. Tá ok. Tá, beleza. Tá ok. Ótimo. Obrigado. Muito bem. Então, nós estamos prosseguindo no tema, irmãos, e vamos estudar o pacto das obras, ou se você o pacto de Adão. O nosso estudo está focado no breve catecismo de Westminster, e o tema é o pacto. Esse tema o ano passado em uma outra série de estudos, e nesta nova série contemplou de novo o mesmo assunto, e por isso nós vamos estar refazendo o mesmo estudo, estudando o mesmo tema que a gente já tinha tratado anteriormente. Vamos ver os elementos do pacto, vamos entender um pouco a respeito do seu contexto histórico, e outros detalhes para que nós possamos entender, compreender perfeitamente toda essa questão relacionada ao pacto de Deus com os homens que foram representados no texto de Gênesis, capítulo 2, versos de 15 a 17,
7 vai aparecer na tela, diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden e lhe deu esta ordem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque te morrerás. Esse é o nosso texto básico de hoje, irmãos, onde encontramos de forma bem resumida o pacto, o momento da sua celebração lá no Jardim do Éden. A pergunta 12 do nosso breve catecismo é a seguinte: que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no dia em que ele foi criado? E a resposta que você encontra no breve catecismo é a que está aí: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. As passagens bíblicas que tratam dessa questão estão também aí na tela para que você possa aperfeiçoar o seu estudo a respeito desta questão. E aconselhamos também, irmãos, os irmãos a pesquisarem no Catecismo Maior. Nós vamos inclusive citar aqui algum pequeno texto, e principalmente a respeito dessa questão, para que os irmãos possam se aperfeiçoar neste assunto. Bem, entre as belas doutrinas que revelam a misericórdia de Deus para com o homem, encontramos o estabelecimento, ou se nós quisermos ainda, podemos usar a expressão contrato. Na verdade, o pacto é um contrato que Deus celebrou, que foram celebrados entre Deus e algumas pessoas, e, notadamente, o pacto de toda a humanidade, já que Adão era o nosso representante lá no Jardim do Éden. A análise do estado original do homem não estaria completa sem se considerar a mútua relação entre Deus e o homem, e principalmente a origem e natureza da vida religiosa do homem. Essa vida tinha suas raízes numa aliança, exatamente como acontece com a vida cristã dos nossos dias. E esta aliança, esse pacto, com o pacto do Éden. A aliança da graça estudada, muito bem. A aliança da graça será estudada um pouco mais adiante. Muito bem. As alianças que Deus faz com o seu povo, obviamente, trazem exigências que das para que ela se concretize e seja eficaz. Por exemplo, deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria, comumente chamado Pacto das Obras. Mas, por puro amor e miséria, esse estado, e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado o Pacto da Graça. Portanto, irmãos, a pergunta de número 30 do Catecismo Maior está tratando aqui de dois pactos. Ela menciona o Pacto da Graça e o Pacto das Obras. O Pacto das Obras é o que nós estamos estudando hoje. O Pacto da Graça foi feito com Cristo, como segundo Adão,
e nele com todos os eleitos como sua semente. Aí já é a pergunta de número 31 do Catecismo Maior. Bem, o breve catecismo apresenta as doutrinas bíblicas numa ordem lógica muito compreensível, como podemos facilmente verificar. Os decretos de Deus se processam nas obras da criação e nas obras da providência. Nas obras da criação, temos os decretos que agem de modo geral. Deus fez e criou todas as coisas, e temos os decretos especiais que tratam, por exemplo, da criação do homem. Na providência, acontece a mesma coisa. Deus atua de modo genérico, preserva e governa, e de modo especial, Deus fez com o homem. Gênesis trata exatamente deste pacto de vida que Deus fez com o homem lá no Jardim do Éden, quando disse a ele o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer e quais eram os benefícios que adviriam deste pacto que ele, Deus, celebrou com os homens. Agora, querido, nós vamos ver a questão da perspectiva histórica como primeiro ponto do nosso estudo de hoje. É, na verdade, a progressão da doutrina na história, a origem da doutrina. Como é que essa doutrina surgiu, quando surgiu e como chegou até nós. Esse é o ponto que nós vamos ver agora. A Aliança das Obras é muito recente em comparação com as doutrinas até aqui estudadas. Os chamados pais da igreja discutiram muito pouco a ideia da aliança, embora tenham mencionado os elementos que a compõem, como o mandamento probatório, a liberdade de escolha, a possibilidade do pecado e a morte. Agostinho, em sua obra da Cidade de Deus, de Civitate Dei, que é da Cidade de Deus, nesta obra, Agostinho trata da relação que originariamente Adão mantinha com Deus como uma aliança, testamento pactum, um pacto, um contrato, enquanto outros teólogos interferiam o relacionamento pactual original da bem conhecida passagem de Oséias, capítulo de número 6 e verso de número 7. Também na literatura escolástica e nos escritos dos reformadores, todos os elementos que mais tarde entrariam na elaboração da doutrina da Aliança das Obras já estavam lá presentes. Mas a doutrina ainda não se desenvolvera, embora contendo algumas expressões que apontam para a imputação do pecado de Adão aos seus descendentes. Portanto, já tratava aqui dessa questão. Mas a doutrina ainda não estava muito bem definida. O desenvolvimento da doutrina da Aliança da Graça precedeu ao da doutrina da Aliança das Obras e lhe preparou o caminho. Quando se viu com clareza que a Escritura apresenta o caminho da salvação na forma de uma aliança, o paralelo que Paulo traça em Romanos, no capítulo 5, no verso 12 até 21, entre Adão e Cristo, logo se deu a ocasião para se pensar também no estado de integridade
em termos de uma aliança. O primeiro pacto, ou a primeira aliança, ou o primeiro acordo, foi feito por Deus com Adão, quando este ainda estava no estado em que foi criado, qual seja, no estado de inocência. Foi um pacto de vida, pois incluía uma promessa de vida. É outro sim, chamado também de pacto das obras, porque havia uma condição estabelecida, a obediência. Diferente do chamado pacto da graça, como também do pacto da redenção, que só serão estudados mais adiante na nossa série de estudo. A doutrina passou a ter o seu reconhecimento oficial na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 7, e na fórmula Consensus Helvética, que é o sistema de consenso suíço. Portanto, só com o advento da Confissão de Fé de Westminster é que os pactos ficaram muito bem explicados e a doutrina passou a ser ensinada com mais propriedade. E conta com alguma resistência, inclusive no meio reformado e eu diria mesmo no meio presbiteriano. A perspectiva bíblica, base bíblica da doutrina. Ouçamos Gênesis, capítulo 2, versos de 15 até o verso 16. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, e lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É verdade que aqui não há uma referência explícita a um pacto, razão porque alguns negam a existência do pacto das obras. Todavia, podemos observar claramente a presença dos elementos essenciais de um pacto ou de um contrato. Vamos, irmãos, considerar estes elementos essenciais que estão aqui presentes claramente, que há um contrato, que há um pacto celebrado. Os elementos do pacto. Em primeiro lugar, vamos considerar os elementos essenciais. Todos os elementos de um pacto, à semelhança de outros pactos mencionados na Bíblia, estão presentes. Vejamos, há duas pessoas pactuantes, Deus e Adão. Há uma promessa, que é a promessa de vida. Há uma condição, que é não comer do fruto proibido. Há também uma penalidade alternativa. Se comer do fruto, morrerá. E também um sinal ou penhor, a própria árvore. Segundo aspecto, temos a confirmação de Oséias. Há uma passagem na Bíblia que fala de Adão como transgressor do pacto. Olha o que nos diz Oséias no capítulo 6 e no verso de número 7. Eles transgrediram a aliança como Adão. Portanto, quer queiramos ou não, o profeta Oséias está aqui afirmando que houve um pacto. Houve uma aliança que foi firmada e que foi quebrada por Adão
e pelos seus descendentes, como continuamos hoje ainda em desobediência e quebrando esta aliança. O apóstolo Paulo também nos fala a este respeito. O apóstolo Paulo, nos versos de 12 a 21, que já citei nesta noite, Paulo traça um paralelo entre Adão e Cristo. E diz no verso 19 o seguinte: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo está aqui nesse texto, irmãos, claramente falando, quebrou, e ao mesmo instante ele fala também do pacto de Jesus Cristo, que foi obediente, que cumpriu, que honrou em nosso lugar. Portanto, estão aí citados pelo menos os dois principais pactos. Nós não temos como negar em absoluto a existência de um pacto celebrado com Adão. Por isso, é muito apropriado nos referirmos ao pacto de Adão, ao pacto das obras, se assim os irmãos desejarem, ou também pacto edênico, que foi celebrado lá no Jardim do Éden, o primeiro pacto, né? A imputação ou atribuição do pecado de Adão à sua posteridade, assim como a imputação da justiça de Cristo aos que nele creem, só podem ser explicadas se Adão, como Cristo, foi o representante ou o cabeça de um pacto. Portanto, claramente, Paulo fala aqui de dois pactos: o pacto celebrado com Adão e o pacto celebrado com Jesus Cristo. Ele representa-nos no pacto das obras, Adão, assim como Cristo nos representa no pacto da graça. Portanto, o pacto das obras celebrado com Adão, o pacto da graça celebrado com Cristo, ambos representando toda a humanidade. Com relação aos pactos de Deus com os homens, podemos seguramente afirmar: o pacto é uma iniciativa de Deus. Isso fica muito claro para nós no capítulo 7 da nossa confissão de fé. E foi uma iniciativa de Deus por causa da distância entre Deus e o homem, a distância entre Deus e a criatura. E também foi celebrado em função da misericórdia de Deus, como nos assegura Davi no Salmo 113, nos versículos de número 5 e o versículo de número 6. Muito bem. Dito isto, irmãos, vamos ao pacto. Primeiro, as partes contratantes. Em primeiro lugar, temos Deus. Deus trino, o Criador, soberano, Senhor de toda a criação. E do outro lado, nós temos Adão, criatura, dependente, representando toda a humanidade, que foi temporariamente posto à prova. Neste pacto não houve mediador. Não era preciso, visto que o homem ainda era amigo de Deus, o homem ainda tinha comunhão com Deus e estava em perfeita harmonia com ele. Portanto, neste primeiro pacto, não houve um intermediário. O pacto foi celebrado diretamente por Deus
de um intermediário. Foi uma relação natural. Entretanto, precisamos entender que é aquela relação do oleiro e o barro. Deus é Senhor Todo-Poderoso, o homem é o barro. Né? Então, as condições do pacto foram estabelecidas por Deus. Houve uma relação pactual, houve um acordo. Deus disse ao homem o que ele poderia fazer dentro deste acordo e o que ele não poderia fazer. E a quebra de contratos, irmãos, ela tem sempre uma consequência. Quando você rescinde um contrato de aluguel, por exemplo, você às vezes tem que pagar uma multa rescisória. Quando você deixa de... Um contrato telefônico, você contrata uma empresa telefônica e se compromete em ficar um período lá, e se você rescindir, tem que pagar uma multa, e assim sucessivamente. Então, no contrato de Deus com Adão também havia, por assim dizer, algumas condições que Adão deveria cumprir. Caso contrário, se não o fizesse, então teria consequências. Segundo, a promessa do pacto. Qual era o benefício do pacto para o homem? Era mais ou menos esse o aspecto. Então havia um pacto celebrado entre duas partes, Deus e Adão, e agora havia uma promessa no pacto. A promessa no pacto que está lá presente muito claramente para nós. Esta promessa encontra-se apenas subentendida em Gênesis, no capítulo 2, no verso 22. Ora, se a desobediência traria vida, Mateus, no capítulo 19, verso 16, 17, Paulo em Gálatas, no capítulo 3, no verso 12, fala a esse respeito. Vida aqui não significa simplesmente a continuação da existência, mas também e especialmente o favor divino, a felicidade eterna. Adão foi criado no estado de inocência, de santidade, inclinado para o bem, mas suscetível à tentação, imutável. Se resistisse, suas virtudes seriam fortalecidas, seu caráter se tornaria imutável, como dos anjos que não caíram. Entretanto, nós sabemos que Adão não resistiu e desobedeceu a Deus, e é por isso que as consequências vieram e chegaram até nós. Muito bem. Então, vamos acompanhar as partes para ver que aqui realmente há um acordo. Parte contratante, Deus e Adão, promessa vida eterna com Deus. Condição do pacto, obediência ou desobediência. Essa era a condição. O homem obedeceria ou não. Se obedecesse, o contrato seria processado de outra forma. Quando as partes pactuantes são iguais, ambas impõem condições. Neste caso, porém, como vimos, foram o Criador e a criatura. Deus condescendeu em fazer um pacto com o homem e soberanamente prometeu-lhe a vida com a condição de perfeita obediência. O mandamento para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste de pura obediência. Gênesis 3 e o verso 22. O homem não obedeceu a Deus. O homem só precisava ser obediente. E, amados, como todo contrato, este também tinha penalidades. Nós temos aí os irmãos que são advogados, que estão aí, né? Vi que Melina está, que Amanda está, né? Sabem disso, né? E conhecem os elementos desse contrato. Marconi, que é contador, né? Então, as partes contratantes, a promessa do pacto, o benefício, a condição do pacto e agora
a penalidade do pacto, que seria a morte e separação de Deus. Morte e separação de Deus seriam as penalidades. Para a desobediência seria a morte física, como Eclesiastes nos diz no capítulo 12, no verso 7. A morte espiritual, como bem explica Paulo em Efésios, no capítulo 2 e no verso 21. E eterna, conforme Apocalipse, capítulo 20, verso 6 e o verso 14. No instante mesmo em que Adão desobedeceu a Deus, ele tornou-se fisicamente morto, espiritualmente morto e ficou sobre a sentença de morte eterna. Eu vou repetir isso, viu, irmãos? No momento que Adão desobedeceu a Deus, tornou-se fisicamente morto, espiritualmente morto e sob a sentença de morte eterna. Essas foram as consequências. O sinal do pacto. Os pactos de Deus com os homens geralmente têm um sinal exterior, um penhor ou selo. Lemos sobre isso em Gênesis 9, 17, Colossenses capítulo 2. O sinal ou penhor do pacto das obras foi a árvore da vida. Conforme Gênesis, capítulo 2, verso 29, capítulo 3, verso 22, e Apocalipse, capítulo 2, verso 7, que lá também fala a respeito da árvore da vida. Depois da queda, Adão foi afastado dessa árvore e, consequentemente, da possibilidade de obter a imortalidade aqui na terra. Portanto, a imortalidade para o homem acabou com a desobediência no Jardim do Éden, assim como todas as demais consequências. Morte física, morte espiritual e a morte eterna. Tudo veio em função da consequência do pecado do homem. A natureza deste primeiro pacto, irmãos, está bem discutida no capítulo 7, parágrafo 2 da nossa confissão de fé. Quanto ao nome, Pacto das Obras, ou Pacto de Adão, ou Pacto Edênico. Quanto ao tempo, celebrado antes da queda. Quanto ao conteúdo, uma promessa de vida. Quanto à condição, obediência ao Deus soberano e criador. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Agora, queridos, quero considerar ainda, como último ponto desta reflexão, o pacto na atualidade. O pacto na atualidade. Sabemos que temos dois pactos. O pacto das obras e o pacto da graça. Muito bem, vamos falar um pouco sobre esses dois aspectos. No que diz respeito à questão da vigência da aliança das obras, ou se foi esta revogada por ocasião da queda de Adão, há muita divergência de opinião entre os teólogos arminianos e reformados. É aquela velha discussão, aquela velha briga que existe entre os arminianos e os reformados, que tem sido alvo de grande discussão, que tem sido alvo de muitas chacotas pela internet, e assim sucessivamente. Não é? Muito bem. Como já explicamos, o pacto da graça será estudado posteriormente. Contudo, precisamos antecipar. O pacto das obras não foi definitivamente abolido. Permanecem em vigor alguns aspectos que convém destacar de forma muito bem explicada. Primeiro, vamos ver e discutir
o conceito arminiano a respeito deste assunto. O conceito arminiano, em primeiro lugar, os quais afirmam que esta aliança foi revogada totalmente com a queda de Adão. Vejamos o que ensinam os arminianos. Primeiro, a promessa foi revogada e o pacto anulado. Segundo, Deus não pode exigir obediência de quem não é capaz de cumpri-la. Olha, vou repetir isso. Deus não pode exigir obediência de quem não é capaz de cumpri-la. Terceiro, seria difamação para Deus convocar a criatura depravada para um serviço santo. Isto é o que defendem os arminianos. Deus, portanto, estabeleceu uma nova aliança, promulgou uma nova lei, a lei da fé e da obediência, e o homem, mesmo em seu estado pecaminoso, pode observar, auxiliado pela graça comum. Pela graça comum. Não é? Irmãos, isso consiste basicamente num depoimento que eu li aí pela internet. Teve um pastor aí, um pseudo-pastor, que marcou aí o retorno de Cristo, que marcou uma série de coisas, que soltou aí um monte de profecia, e as profecias não aconteceram. Ele simplesmente postou na internet dizendo assim: peço desculpa aos irmãos porque Deus mentiu para mim. É basicamente o que nós estamos dizendo aqui. Os arminianos estão dizendo aqui, com toda clareza, que Deus fez um pacto, que o pacto não foi bom, que o pacto não tinha fundamento, e por isso foi revogado completo e totalmente, para que se houvesse um novo pacto, onde o homem tivesse agora individualizada a sua responsabilidade. É basicamente isso que a doutrina arminiana diz. Mas este não é o conceito reformado. O que nós aceitamos é o conceito reformado. Os teólogos reformados também divergem entre si em alguns aspectos, de modo que vamos considerar aqui o senso comum na visão reformada. Eu estou falando aqui só das coisas que são comuns, que a grande maioria aceita, mas há divergências também, que nós não vamos discutir aqui essas divergências. Primeiro, a aliança das obras não foi revogada. Totalmente. Permanecem os mandamentos, a promessa de vida com a condição de obediência, a penalidade imposta aos transgressores, conforme Levítico 18, Gálatas 3, Lucas 13. Então, não houve uma revogação total. Segundo, a aliança das obras foi revogada. Eu estou dizendo aqui em que não foi revogada, e agora eu vou dizer no que foi revogado. Né? Então, a aliança não foi revogada no que diz respeito a cumprirmos os mandamentos, a promessa de vida com a condição de obediência, a penalidade imposta aos transgressores. Mas no que ela foi revogada? Foi revogada na medida que introduz novos elementos positivos à aliança da graça. Humanas foram satisfeitas. Portanto, nós estamos estudando a aliança das obras, mas temos que mencionar o pacto da graça também, né? Então, aquilo que era minha obrigação no pacto das obras, que eu não poderia fazer, Cristo fez por mim. E isso nós vamos ver mais detalhadamente quando estivermos estudando o pacto da graça. Segundo, foi revogada como meio de obtenção de vida eterna, pois o homem ficou destituído de poderes para isso, depois da queda,
e se tornou totalmente incapaz. Então, nós não temos capacidade, como Adão não teve. Esse é o conceito nosso. E por isso, Cristo assumiu por nós, teve poderes suficientes para fazer a parte que nós não poderíamos fazer. Esse item, irmãos, nós vamos aprofundar um pouco mais quando nós chegarmos e formos estudar o pacto da graça. Concluindo a nossa reflexão, nosso estudo de hoje, logo Deus instituiu um novo pacto, o pacto da graça. Cristo é o mediador do pacto da graça, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, e verso de número 5. Ele veio ao mundo para cumprir a condição e sofrer a penalidade do pacto das obras em toda a sua extensão. Assim nos assegura Mateus, no capítulo 5, Romanos, no capítulo 5, Gálatas, no capítulo 3. Porque ele o fez por nós. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Logo, ele foi o nosso substituto. Os que creem nele não estão nas obras, e sim debaixo da graça, ou do pacto da graça. Neste novo pacto, a vida é um dom gratuito de Deus, como Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 6 e no verso 23. E é recebida pela fé, independentemente das obras da lei, como continua nos assegurando Paulo em Romanos, no capítulo 3 e no verso 28. As obras não são mais a condição para termos a vida eterna. São a expressão da nossa gratidão pela vida que nos é dada gratuitamente. Por isso, queridos, rogamos a Deus que continue nos abençoando e nos dando conhecimento a respeito da sua palavra, para que nós possamos cada vez mais compreender as verdades divinas que ele tem para nós como servos seus. Que ele nos abençoe nesse momento. Queridos, eu não sei se Beguinha já está aí. Bem, em não estando, nós vamos terminar o nosso estudo nessa noite e eu vou pedir a Amanda para orar, encerrando este momento. Lembrando, os trabalhos seguem normais, queridos. Amanda? Vamos orar, pastor. Eu não tinha entendido que era eu. Graça e paz. Oremos sim, pastor. Grandioso Deus, eterno soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica mensagem, Senhor. Te agradecemos e te louvamos pela vida do nosso pastor Saul, pela direção da nossa igreja e pela vida de cada irmão aqui representado. Obrigada, Senhor, por este momento que nos enche, Senhor, alegria e esperança nos nossos corações. Sabemos que temos a certeza de estarmos contigo. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por este momento. Abençoa a vida de cada um. Nós te oramos e te agradecemos. Perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Amém, queridos. Irmãos, que o Senhor abençoe a todos e que na próxima quinta-feira possamos estar aqui. Próxima quinta-feira ainda vamos ter o culto transmitido pelo Meet e que os irmãos possam estar aqui juntamente conosco. E mais uma vez, rogamos a Deus que esteja abençoando a todos. Amém? Pai do Senhor e boa noite para todos. Parabéns, Amém. Ferreira. Obrigado.
Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Ô, Melina, Deus te abençoe também. A paz, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Parabéns, Zé Feira. Bênção de Jesus. Obrigado, meu irmão. Deus continue te abençoando. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Ô, glória. Graça e paz, irmãos. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santidade.